Jornal da Gazeta. Tenho o prazer de falar agora com o Laerte Sarrumor, ele que é do Língua de Trapo. Laerte, seja aqui muito bem-vindo ao Jornal da Gazeta, viu? Obrigado, é uma alegria estar falando novamente para essa rádio, onde eu já, inclusive, participei com um programa Rádio Matraca, nos anos 90. É uma alegria falar para todos vocês. Só relembrando um pouquinho, então, o Língua de Trapo começou em 79. Qual que era a proposta de vocês? E surgiu, só que parece que não era Língua de Trapo, era uma coisa meio Laerte e seus cúmplices. Exato, a gente, na verdade, começou aí no prédio da Fundação Casper Libero, né? Eu fazia a faculdade de Casper Libero, os outros compositores da banda também. A gente fazia jornalismo na Casper e todo mundo tocava, né? Os compositores, os músicos, a gente já vinha de experiências musicais, individuais. Aí quando as pessoas se esbarraram lá, e era um momento político muito delicado, né? Da transição, da ditadura para a abertura, a gente viu que a gente tinha um traço em comum que era o humor, né? A gente gostava de fazer paródias, tirar sarro, fazer sátiras e tal. Aí começamos a fazer shows nos corredores da Casper e tal. Eu fazia uma revista de cartoons, eu não sou o Laerte, que faz o Piratas do Tietê e tal, mas eu também, por coincidência, também tinha uma revista de humor, que chamava exatamente Sarrumor, da onde eu tirei meu nome, né? E aí a gente começou a fazer showzinhos em salas de aula para divulgar essa minha revista. Em princípio, Laerte Sarrumor e os Cúmplices, como você falou, depois só os Cúmplices e posteriormente aí Língua de Trapo. Como é que foi essa decisão de mudar para Língua de Trapo? E como é que vocês pensaram nisso mais? Não, eu vou fazer isso profissionalmente, vou viver disso, vou tentar caminhar com isso para frente. O nome, na verdade, a gente chegou a fazer até uma votação, porque os shows do grupo tinham virado uma moda, uma mania na faculdade. A gente fazia pelo menos a cada semestre, né, para recepcionar os calouros que entravam a cada semestre. A gente fazia um show e eram super concorridos, tinha mais audiência do que as assembleias políticas. Aí a gente instituiu lá um concurso, mas no final das contas quem acabou sugerindo o nome definitivo, né, o Língua de Trapo, foi um dos compositores, que é o Carlos Melo, o autor da Concheta, Xingu e outros hits do Língua. Xingu, 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 o índio já tomou e agora até trocou o tupi pelo I love you. Xingu, 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 o índio já tomou e agora até trocou a Iracema pela lei de E assim, de levar a sério, a gente nunca se levou a sério. Na verdade, a coisa foi acontecendo, os shows na faculdade, depois em outras faculdades que ficaram sabendo que tinha um grupo de malucos ali na Casper que faziam shows engraçados. A gente começou a fazer show pra USP, Faculdade de São Francisco, enfim, várias faculdades, depois festivais. A gente teve uma época que a gente viajou muito pelo interior fazendo festivais, até que já em 81 surgiu um projeto no Teatro Lira Paulistana, em Pinheiros, que era o Virada Paulista, que reuniu mais de 40 grupos novos, tal, e o Língua participou. Aí o pessoal do teatro gostou do trabalho da gente, convidou a gente para fazer temporada lá individual. Aí a gente ficou fazendo 81, 82 a gente ficou fazendo temporadas lá no Lira, e logo veio o primeiro disco em 82, o lançamento do selo Lira Paulistana mesmo. E já são 7 discos gravados, isso? A gente gravou 6 discos oficiais, assim, ao longo desse tempo, né? A gente reuniu todos agora num box. Tem novidade esse ano, né, nesse box aí? Exatamente. São 6 discos, os 4 primeiros foram lançados em LP, em long play, e depois transformados em CD, e os 2 mais recentes, o Língua ao Vivo e o 21 Anos na Estrada, já saiu direto em CD, né? E tem também um compacto que a gente gravou na época da campanha das eleições diretas, que chamava 100 Indiretas. E esse compacto agora a gente também lançou na caixa em formato de CD single. E em 2000 a gente gravou um show ao vivo, né? Que em princípio lançou em VHS, o lançamento do disco 21 Anos na Estrada, e agora no box saiu em DVD. Então são 7 CDs e esse DVD. Tá aí nos sites, você pode buscar Língua de Trapo, 25 anos, que você vai encontrar em algumas lojas também. Saiu pela gravadora Atração. Na mesa de um livre docente, ele defendia uma tese esdrúxula, paradoxal, levando-se em conta o alcoolismo crônico de Scott Fitzgerald e a homossexualidade imanente de Proust. Temos, pois, que E é igual a MC ao quadrado. Morou?
Me encostei no balcão e, feito um espião, observei o alarde. Só dava Freud, Thomas Hardy, e fui me irritando, e o papo piorando, pura citação de Baudelaire até Platão. E tome Kurosawa, e tome James Joyce, e tome Hemingway. É tanto nome que nem sei. Saí meio grogue, chamando Van Gogh de Galileu Galilei, Jorge Goulart de Nora Ney. Eu sou um erudito de alto gabarito intelectual, leio Camões no original. Sou pós-graduado, formei-me advogado pelo telefone. E vocês sempre tiveram essa preocupação, assim, além do humor em si, vocês tinham uma consciência política, uma letra pensada, isso. O que você vê hoje das composições de hoje? Como é que você vê o tempo de composição hoje em dia? Tanto em relação ao humor também, com os programas de humor de rádio, como é que você faz isso? Você também que tem a Rádio Matraca, né? Fala um pouquinho esse panorama hoje, tanto da rádio quanto da música nos tempos de hoje, você acha do humor também? O fato da gente ter surgido numa faculdade de jornalismo, numa época de efervescência política muito grande, então tudo isso aí a gente respirava essa atmosfera política o tempo todo, né? Na faculdade, o país em si respirava essa atmosfera política e tal. As pessoas estavam muito esperançosas, né? Com tudo isso que estava acontecendo na virada da década de 70 para 80, muita coisa aconteceu. E isso influiu diretamente no trabalho da banda, né? A gente fazia um humor assim que era uma sátira política, uma sátira social. E aí ao longo do tempo a gente manteve essa característica, mas também fazendo outros tipos de graça, né? Assim, humor de costumes, falando de situações, enfim, besterol, né? E agora hoje tá tudo muito confuso, né? Assim como a política está confusa, o cenário cultural está confuso, o cenário artístico está confuso. Existem ótimos trabalhos surgindo em todos os campos, né? Na música você tem aí boas bandas de rock surgindo, bons trabalhos de MPB, mas eu acho que é muito disperso, não tem assim uma unidade, que nem a gente teve a felicidade de participar de um momento assim, que o pessoal até chama de geração Lira Paulistana, ou geração Vanguarda Paulista, que era o Língua de Trapo, Premeditando Breck, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo. Eram vários trabalhos novos que surgiram e deram uma consistência assim no cenário artístico. Hoje em dia eu acredito que exista muita coisa boa, mas fica disperso, entendeu? Você tem que ficar garimpando aqui e ali. O que se vê na grande mídia é só a música comercial, que é de uma qualidade para lá de duvidosa, né? Mas eu acredito que tem bons trabalhos, sim. E tem muita gente, eu acho que o humor, você perguntou sobre o humor tá na ordem do dia, né? Em tudo, né? Você tem na publicidade, os comerciais são engraçados. No teatro, eu acho que 80% das peças que fazem sucesso hoje em dia são comédias. Existem muitos projetos de humor, né? Acontecendo em teatros e até em casas noturnas, em bares, meio na esteira, assim, do Terça Insana, que foi um grande sucesso e é até hoje. Eu mesmo sou redator e idealizador de um projeto que já virou cult em São Paulo, que é o Nunca Se Sábado. Ah, que bacana, da sua autoria? Eu fui um dos idealizadores e eu sou um dos redatores também. Acontece todo sábado à meia-noite aqui no Teatro Folha, no shopping Higienópolis. Então, assim, eu acho que o humor tá na pauta do dia aí. As pessoas com tanta crise, com tanta desesperança, as pessoas precisam rir, né? Então o humor é uma ótima válvula de escape. Se o meu partido desconfiar que eu te namoro, virgem porca miséria, vamos passar toda a nossa lua de mel quebrando gelo na Sibéria. E você também está ao ar pelo SBT agora com o Sem Controle, né? Eu fui convidado para participar desse programa humorístico. Eu sempre gostei de atuar também como ator, né? Eu já tinha feito alguns filmes, comerciais, etc. Participado de alguns programas de televisão. Então eu fiquei muito feliz com o convite. É um programa que vai ao ar toda quarta-feira às 11h30 da noite pelo SBT. Tem muitas mulheres bonitas, né? E uma turma muito boa de atores. Eduardinho Silva, que é um ator premiado com o prêmio Shell, a PCA e Mulher, Matheus Carriere, Milton Levi, Marcos Martini, Daniela Giusti, é uma turma boa de atores. Como é que você vê essa diferença do humor para a TV e o humor do teatro que a gente estava comentando anteriormente, né? Porque você vê grandes atores que têm uma veia artística no teatro, assim, às vezes vão para a TV para fazer um quadro de humor, uma coisa, eles ficam limitados por um roteiro que só tem que falar aquele bordão e ele não pode desenvolver isso. Como é que você vê essa diferença do humor para a TV e do humor do teatro também? Infelizmente, no Brasil tem essa mentalidade de que o humor na televisão tem que ser uma coisa bem popular, tal.
Eu acho que alguns programas quebraram essa barreira e procuraram fazer um humor um pouco mais inteligente, né? Que é aquela turma que fazia a TV Pirata, hoje em dia faz o Cacete Planeta, e os programas como Minha Nada Mole Vida, esse pessoal do núcleo do Guel Arraes, lá na Globo, que tenta fazer um humor um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, né? Mas de resto, assim, o que se vê é ainda uma fórmula bem popular de se fazer humor, que é um humor que vem do rádio e do teatro de revista, que é esse humor que você falou, de bordões, de mulheres seminuas, e etc e tal. E lá fora, você tem aí a televisão toda voltada para o humor, com seriados inteligentes, bacanas, como Seinfeld, Friends, House. Eu espero que isso chegue aqui também o mais breve possível, quer dizer, essa onda de humor inteligente possa vingar aqui também, como acontece lá fora, porque a gente aqui, por exemplo, é padrão, né? É modelo mundial de fazer novelas, né? A gente se especializou nisso, as novelas brasileiras são copiadas e reproduzidas lá fora com tremendo sucesso. E, infelizmente, nessa parte do humor a gente fica um pouco a dever, assim, em quantidade e qualidade, né? Porque lá fora tem muito seriado bom, muito programa bom, como o Saturday Night Live e outros, Mad TV. Então eu acho que o quanto antes essa onda vier pra cá, é melhor pra todos nós, né? Atores, humoristas, redatores e pro público também, que vai ganhar aí programas de qualidade, né? Mas antes do amor ser consumado, quis ter o estômago forrado pra evitar humilhação. Corri pra uma cantina italiana, pedi filé à parmegiana com catuaba, arroz e pão, para a surpresa do garçom. Eu queria que você falasse um pouco mais também da Rádio Matraca, que é um projeto que inclusive já passou aqui tanto pela Gazeta AM e pela FM também, né? Exatamente. A Rádio Matraca surgiu em 1985, porque nos shows do Língua de Trapo a gente tinha uma rádio fictícia que invadia o show, que era a Rádio Matraca mesmo. Na verdade foi um recurso que a gente lançou mão para poder fazer as trocas de roupa. A gente tem muita troca de figurino, né, durante o show. Aí a gente apagava as luzes, a pessoa ficava ouvindo sátiras na época dos programas populares da época, Zé Bétio, Gil Gomes, Afanásio de Azade. A gente transmitia uma missa como se fosse uma partida de futebol, é muito engraçado. Essa rádio acontecia nos shows. Aí o André Barbosa Filho, que era coordenador da Rádio USP na época, assistiu o show e falou: vocês não querem fazer isso lá na Rádio USP, né? Vocês já fazem um programa de rádio praticamente, né? Aí nos levou pra lá, o Abílio Manuel, o André Barbosa Filho. Em 85 a gente foi pra USP, ficamos lá por 2 anos, depois a gente foi pra 97 FM, ficamos mais 2 anos lá. Em 91 e 92 a gente foi aí pra Gazeta, na época do Alberto Helena Júnior, que era o diretor artístico da rádio, ele nos convidou, então a gente fez 1 ano na AM, depois passamos para a FM, a Rádio Matraca na Gazeta. E desde 1997 a gente voltou para a USP FM, onde a gente está até agora. E a Rádio Matraca vai ao ar todo sábado, das 5 da tarde às 6 da tarde. Perfeito. Então, o Jornal da Gazeta conversou aqui com Laerte Sarrumor, ele que é do Língua de Trapo e também está ao ar agora no SBT, no Sem Controle, toda semana. Laerte, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Gazeta. Quando tiver novidades, assim, vai ser sempre um prazer falar contigo aqui, viu? Maravilha, Adilson. Eu fico honrado e lisonjeado aí pelo convite e sempre que você precisar, chama a gente aí que a gente aparece, tá bom? Certo. Muito obrigado, viu? Um abraço pra você, viu? Abração. Valeu. Tchau, tchau. E já me contrataram para lecionar como professor titular na universidade da nossa cidade, o idioma latino, data vênia Hare Krishna, como anda bem o nosso ensino.